Paz do Senhor, amados. Enquanto as crianças descem, os irmãos abram a Bíblia. Livro de Jó, por favor. Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, glória! Ele mando e faz sua remando e o Senhor está aqui. É Deus. Amém. Diga comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra, guardá-la no meu coração e aplicar a palavra no meu dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, e também o versículo de número 14. Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, e também o versículo de número 14. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a Bíblia: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Versículo 14: morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Amém? Amém. Glória a Deus. Tome assento adorando o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aquele que vive, que reina, aquele a qual nós entregamos a nossa vida, depositamos a nossa confiança nele. Bom, Jack, se não conseguir colocar um hino mais assim, então mais lento assim, eu agradeço. Obrigado, querido. Ou deixa assim mesmo. A qual nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso combate, entregamos a nossa família, entregamos o nosso pensamento, entregamos todas as coisas que vamos fazer a partir do momento que nós aceitamos, então, esse processo, né, que é o processo da salvação. É o Senhor Jesus, então, que nos fundamenta, nos dá apoio para construirmos, então, e não só construirmos, mas crescermos no fundamento que é a sua palavra. Então nós louvamos a Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Isso nos dá um conforto, porque a obra do Senhor, ela é triunfante, ela caminha de passos largos até o dia da redenção da nossa alma, e já foi pregado aqui, pré-anunciado a respeito de que nós temos as marcas de Cristo, e que quem tem a marca de Cristo está selado pelo Espírito Santo de Deus, e nada vai abalar a nossa vida. E aqui nós vemos um relato claro de Jó, que todo mundo conhece, a passagem de Jó, já ouviu falar de Jó. Mas Jó, ele tinha 4 características fundamentais, a qual fez toda a diferença na vida dele. A Bíblia diz que Jó era reto, era sincero, ou sincero, reto na sequência, temente a Deus, e se desviava do mal. Jó tinha essas 4 características fundamentais que fez com que ele permanecesse, mesmo em meio às dificuldades, firmes nas promessas do Senhor,
mas permanecesse com um propósito de crescimento. Quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ou à igreja de Corinto, a gente percebe uma preocupação do apóstolo Paulo com relação àqueles irmãos, ou aquelas igrejas que se situavam ali naquela região de Corinto. E já no começo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele expressa no capítulo 2 o caráter da sua pregação, do seu ensinamento. A partir já do versículo 1 ele fala: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, aquele que esteve e está crucificado, aquele que nós estamos crucificados com ele, mas ressuscitou ao terceiro dia. E eu estive convosco em fraqueza, também ele diz, eu estive convosco em temor, e eu estive convosco em tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, porque sabedoria humana o apóstolo Paulo tinha, e tinha sobrando, porque ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era doutor da lei, era fariseu, e não era fariseu relaxado, não, era fariseu estudioso da lei. Ele tinha muita palavra humana para pregar para aquelas pessoas, e tinha muita persuasão humana, se ele quisesse, para convencer aquele povo das suas palavras humanas, mas ele não quis fazer isso de maneira nenhuma, porque ele também tinha as características que Jó tinha. Paulo era um homem sincero, era temente a Deus, era reto, porque ele mesmo escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Ele escreveu, ele admoestou, ele disse: procura apresentar-te, falando aos obreiros, falando à igreja, como pessoas que não têm que se vergonhar, mas maneja bem a palavra do Senhor. Manejar significa retidão, cortar em linha reta, não se desviar para a direita e nem para a esquerda. Paulo era um homem reto, Jó era um homem reto, mas Paulo já fala no começo do capítulo 2: eu estive com vocês nos momentos de fraqueza, estive com vocês em temor, estive com vocês em tremor, eu tremia, eu tremo até hoje, porque eu sei da responsabilidade que é falar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um compromisso. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós temos um compromisso de andar com retidão. Nós temos um compromisso de caminhar em linha reta. E cortar em linha reta aqui e pregar uma boa palavra não é somente isso, não. É pregar e viver aquilo que prega. É anunciar e viver aquilo que anuncia. E ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana apenas, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em pessoas e sabedoria humana. A preocupação de Paulo era que a fé daqueles a qual ele anunciava o Evangelho, ela não ficasse apoiada apenas em pessoas, em sabedoria humana, mas não, a preocupação dele era para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! No poder do Evangelho. Aí eu lembro quando o escritor aos Hebreus escreve o capítulo 12, ele diz: olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas nós temos que deixar todo o embaraço, todo o pecado de lado, e nós temos que correr com esperança, com paciência, a carreira que nos foi proposta aqui nessa vida, olhando para o autor e para o consumador da nossa fé, e o nome dele é Jesus Cristo. No capítulo 3 ele diz: olha,
Eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor é que deu o crescimento. O crescimento da minha e da tua vida, ela vem através de Deus. Ela vem através do fundamento que é Jesus Cristo. Aqui está o crescimento. O interessante é que o momento em que a casa de Jó, a casa daquele que era reto, daquele que era sincero, daquele que não era hipócrita, sincera, não tinha duas faces, aquele que era sincero, sincera. Meu Deus. Leimão, doifai, swing. Aquele que estava fundamentado. Porque se uma pessoa dessa não está fundamentada, é como se a nossa vida fosse a construção de uma casa, onde o arquiteto, que é o nosso Deus, já tivesse projetado ela lá nos céus. E essa construção exige um crescimento, uma progressão. E por esta palavra mesmo eu entendo que a partir do versículo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 7, no capítulo 3, ele diz: porque nem aquele que planta e é alguma coisa, nem aquele que rega também é alguma coisa, mas Deus é que dá o crescimento. Ele repete aqui, é que Deus é que dá o crescimento. Engraçado que ele fala no versículo 8 que aquele que planta e aquele que rega são um só, mas cada um receberá a sua recompensa, o seu galardão, segundo o seu trabalho de edificação, o seu trabalho de construção da sua casa e da casa do seu semelhante. E ele diz: porque nós somos cooperadores de Deus. E no verso 10 ele diz: olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Aí ele dá uma pausa e diz: mas veja cada um como edifica sobre este fundamento. Ele pede para que nós analisemos. Veja cada um como edifica sobre esse fundamento. O fundamento já foi posto. O fundamento é Jesus. O fundamento foi posto pelos apóstolos, por Jesus. O fundamento é Jesus. Ele fala na sequência aqui. Mas ele diz: agora veja cada um como edifica, como constrói sobre esse fundamento. Analisamos nós nessa noite como nós estamos construindo sobre esse fundamento. Se é com retidão, com sinceridade, com temor a Deus, se desviando do mal para que nós tenhamos estrutura. Porque, como eu estava falando outrora antes, nós somos como uma casa sendo edificada e o fundamento já está pronto, já está posto. Claro que essa passagem do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está aqui ensinando, repreendendo alguns irmãos acerca de algumas dissensões, acerca de algumas divisões, acerca de algumas preferências. E as preferências nós temos muitas vezes, algumas preferências ou algumas referências dentro da casa de Deus também. Não é errado nós termos preferências ou referências dentro da casa do Senhor Jesus. Mas essas referências, essas pessoas ou esses preferidos que nós temos, eles não devem ser o principal ponto de apoio para nós alicerçarmos a nossa fé. Eles até nos dão exemplos, eles nos dão conselhos. Os nossos pastores estão do nosso lado para nos aconselhar, os obreiros, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, os nossos familiares que são bem fundamentados na palavra,
etapas, mas o fundamento principal é Cristo. Ele é o nosso ponto de apoio principal. Porque vai ter momentos que os nossos amigos não poderão nos ajudar. Assim como os amigos de Jó não puderam ajudar ele naquele momento, porque se fosse pelos amigos de Jó, ele estava em iniquidade, em pecado, mas ele defendeu a causa dele perante Deus, porque ele era reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém constrói do nada. É verdade. Ninguém começa uma construção nos ares. Todo mundo precisa de um ponto de apoio para construir alguma coisa, seja na areia, seja na rocha, né? Até se nós fôssemos analisar um desenho no jardim de infância, ou quem sabe num teste de avaliação psicológica numa empresa, muitas vezes nós nos deparamos com faça um desenho, né? Lá o psicólogo da empresa diz assim, ó, na avaliação lá, psicotécnica que ele faz, para que a gente possa ter lá, ou que ele possa ter uma conclusão de como é que está o nosso desempenho psicológico, ver se nós temos condições de trabalhar em determinada função, em determinado cargo, se nós temos o perfil adequado para ocupar aquela posição dentro da empresa. Nós passamos então por esse teste psicotécnico, psicológico, e muitas vezes eu me deparei, com certeza os irmãos também já se depararam, que tem lá, faça um desenho. E nós aprendemos já desde novo, quando começamos a ingressar nas empresas, que o desenho nunca pode ficar voando. Ele sempre tem que ter um chãozinho ali, um risquinho. Nós sempre botamos um risquinho, fizemos um bonequinho lá. Eu gosto de fazer só aqueles bonecos que tem assim o palito, né, que tem os três, o risco no meio, as pernas, os braços, porque eu não sei fazer desenho, e a cabecinha, o cabelinho crespinho, geralmente a gente faz. Porque aprendeu que Jesus era crespinho, né? A gente faz o cabelinho crespinho, os olhinhos. Mas todo desenho que a gente for fazer, a gente tem que ter seja uma árvore, seja uma pessoa, tem que ter um fundamento, tem que ter um ponto de apoio. E esse fundamento é um conjunto também, não é só o padrão, não é só o ponto de apoio, não é só a base, não é só o alicerce. Esse fundamento, se nós formos pesquisar esse fundamento, ele é um conjunto de regras básicas de organização e de funcionamento de uma organização. Quer dizer, o que deixa essa organização de pé é esse conjunto de regras básicas de organização, de funcionamento. Isso precisa funcionar. Se tratando de igreja, a igreja tem um conjunto de regras básicas que precisam funcionar e precisam estar organizados na nossa vida para que a gente não venha cair. É como uma construção de uma casa, quando eu vinha falando, e quando nós construímos uma casa, uma edificação, essa casa ela requer etapas, fases de construção. Ninguém coloca uma janela antes da parede ser construída. E o cristão, nessa edificação sobre esse fundamento que é Cristo, ele precisa de etapas, e essas etapas precisam ser cumpridas, e essas etapas precisam, em certos momentos, serem anuladas, ou em determinado momento dessas etapas nós precisamos esperar, porque parece que faltam recursos para ser concluída. Parece que falta força psicológica para ser concluída. Parece que no meio dessas etapas falta apoio daqueles que estavam nos apoiando para que ela pudesse continuar. E nós queremos muitas vezes descer do andaime, descer da escada, porque não dá mais para continuar essa edificação. Porque nós sentimos enfraquecidos, sem forças. É verdade. E assim se sentiu Jó. E Jó questiona, Jó defende a sua causa, Jó fala com Deus, Jó quer morrer. E nesse texto que eu li, o Jó diz: olha, eu creio que ainda há esperança para uma árvore que, se for cortada, ainda ela pode ser renovada. Jó, no começo do capítulo 14, ele diz: olha, o homem nascido de mulher, ele
é de bem poucos dias. E também ele é cheio de inquietações, cheio de preocupações. Ele diz que quem tirará agora aquilo que está imundo? Quem vai conseguir tirar o puro, a pureza daquilo que já está imundo? Falando da sua lepra, da sua contaminação que excluía ele da sociedade. Só que Jó estava edificando a sua casa. Jó estava orando pelos seus filhos. Aleluia. Oh glória! Jó estava perseverando na palavra. Jó era temente a Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E Jó estava orando pelos seus filhos, sacrificando pelos seus filhos. Mas Jó não estava edificando uma família, uma casa. Ele não estava edificando recursos. Ele não estava acumulando recursos. Ele não estava bem visto na sociedade. E essa edificação, ela tem que ter um crescimento. Mas como que tem que ter um crescimento se Deus tirou tudo que já tinha de bem material? Como que tem que ter um crescimento se Deus tirou todos os membros da sua família e tirou a sua saúde? Mas eu quero dizer para você que a etapa difícil da construção, da edificação da casa de Jó, ele passou adorando a Deus porque estava bem fundamentado e Deus deu tudo para ele em dobro. Aí eu pergunto para você, houve um crescimento ou não houve um crescimento? Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos confiar no fundamento. E quem confia no fundamento, ele faz a sua casa tranquila. Porque ele sabe que a sua casa não vai cair. A nossa vida é uma casa sendo construída. E quando ela é construída sobre esse fundamento que é Cristo, você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que crer. E tem que usar os melhores materiais que você tem nas mãos, ainda que lhe falte recurso para isso. Creia, mando e faz swing, sonha. Usa o melhor que você tem para a construção dessa casa. Se tiver ouro, usa ouro. Que manda swing, sonha, mando e faz. Que manda. Se tu não tiver ouro, usa prata, mas usa o que tu tem de melhor. Se não tem prata, usa bronze, pedras preciosas, nem que seja feno, palha, mas você não vai perder a sua salvação, porque a tua casa foi edificada sobre a rocha. Manda swinga, swinga. Aí eu te pergunto, você está obedecendo as regras básicas? Minha casa está balançando, a minha casa não suporta mais. Aí eu te pergunto, você está fundamentado na palavra de Deus? Quer dizer uma coisa para você: se uma empresa não seguir as regras básicas de organização e de funcionamento, ela fale, ela entra no estado de falência e concordata. Ela cai, ela
Senhor. Eu preciso ouvir a tua palavra. Eu preciso guardar a tua palavra, mas eu preciso colocar a tua palavra em prática na minha vida. As regras básicas da organização é o fundamento. Nenhuma empresa prevalece se não tiver um fundamento, e nenhum cristão que somos igreja não permanecemos se não tiver um fundamento, porque quando vier os dias difíceis, quando faltar recursos, quando falta amigos, quando falta material, quando falta mão de obra, nós queremos descer do andaime e não queremos mais dar continuidade na edificação, mas a edificação precisa ser completa até o final, até o dia que Jesus vir buscar a sua igreja. Nós ouvimos dizer muitas vezes: Deus não faz nada pela metade. Quantos já ouviram falar isso? O que Deus faz é completo. Deus não faz nada pela metade. Deus não cura pela metade. Deus não salva pela metade. E Ele quer que nós edificamos a nossa casa não pela metade. Jó tinha todos os motivos para parar na caminhada. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para parar na caminhada. Só que ele disse no capítulo, do versículo 14 do capítulo 14, ele faz uma pergunta para Deus, ou para si mesmo, quem sabe. Ele diz: olha, Senhor, morrendo o homem porventura tornará a viver ele? Faz uma pergunta. Depois ele disse: olha, todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Aleluia! Meu Deus! Ele quis dizer: Senhor, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver força para me arrastar, enquanto eu tiver caco de telha para me coçar, enquanto eu tiver lágrima para chorar, enquanto eu tiver cinza para me jogar sobre a minha cabeça, aleluia, eu vou continuar esperando, porque eu creio na minha mudança. Mas eu não tenho mais força, eu não consigo mais. Eu quero te dizer: aquele que espera no Senhor. Isaías capítulo 40, último versículo do capítulo 40. Os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não cansarão. Caminharão e não se fadigarão. No momento que nós estamos fragilizados, no momento que nós não temos mais força para continuar edificando essa casa, o Senhor promete que renovará as nossas forças. No momento que você olhar para trás e só ver perseguição, olhar para a direita e não ver saída, olhar para a esquerda e não ver saída, aí o Senhor nos adverte a elevarmos os nossos olhos para o monte. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim são os montes em volta do meu povo, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. A proteção da cidade de Jerusalém estava fundamentada em Sião, aleluia. A representação, a tipificação, a nossa garantia está no fundamento, irmãos. Glória a Deus. A nossa esperança está no fundamento. Glória a Deus. Muitas
características ou muitos comparativos a Bíblia faz de Jesus. Mas eu gosto muito desse comparativo